Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo e este vídeo, eu vou mostrar aqui atrás para vocês, o que é o paradoxo do navio de Teseu. Então eu vou falar sobre isso aqui, ó, paradoxo do navio de Teseu. Deixa eu aparecer aqui. Então eu vou ler aqui rapidinho para vocês, né, o que é o paradoxo. Eu estou aqui no site da Super Interessante, que botou aqui um resuminho. Eu vou direto para o paradoxo e vou dar a minha opinião, né, a minha visão a respeito. E algo que questiona esse paradoxo, ele questiona assim a matéria, né? O que é a matéria, né? Vou ler aqui, ó. O pensador Plutarco propõe o seguinte: Teseu parte de navio do ponto A para o ponto B, mas ao longo de uma viagem de 50 anos vai substituindo cada peça do barco conforme se desgasta, até que todas tenham sido trocadas. Então, assim, o tempo aqui é irrelevante, né? O mais importante é o seguinte: ele parte com o barco, o principal, ele parte com o barco, e ao longo da viagem, esse barco ele é, digamos, totalmente desmontado e montado um barco novo, né? Porque vai tirando uma peça, colocando outra, né? Ó, conforme se desgasta, até que todas as peças, todas tenham sido trocadas. Ele vai trocando, né? Porque aqui o tempo, né? Mais para significar o desgaste. Eis o paradoxo. Dá para dizer que o navio que chegou em B é o mesmo que saiu de A? Ou já é outro? Então, esse aqui, se vocês querem pausar aí para pensar, né, pode aí pensar um pouquinho. O espírito da coisa. Muitos filósofos tentaram solucionar o enigma. Heráclito comparou o navio e suas peças a um rio. As suas águas são constantemente renovadas, mas ele sempre é o mesmo. Aristóteles estabeleceu uma coisa que é definida por 4 causas: a formal, a material, a final e a eficiente. Em sua análise, entre o ponto A e B, o navio só mudava sua causa material, então ainda era o mesmo. Então esse aqui é bem interessante quem é o Aristóteles. Né, ele colocou aqui, ó, a formal, a material, a final e a eficiente. Não explica muito bem, né, o que é cada uma. E dá para entender aqui que é a material, né, a final, formal, a forma dele, né, o material que ele é feito. A final não sei muito o que dizer, e eficiente tampouco. Continuando aqui. Queimando neurônios. Filósofos modernos também palpitaram. Gottfried Leibniz concluiu que não. Usando a lógica de que x é o mesmo que y, se e apenas se x e y têm as mesmas propriedades e relações, e tudo que for verdade para x também é para y. Já Thomas Hobbes jogou lenha na fogueira. Aqui, deixa eu falar. Ele falou que é o mesmo, né? Eu acho que a maioria fala assim que é o mesmo, porque se foi trocando algumas peças, tal, chegou ali com o barco tudo, né? É o mesmo barco de Teseu. Esse cara, ele coloca algo interessante, né? O Thomas Hobbes jogou linha na fogueira. Se um segundo barco for montado com as peças jogadas fora, qual dos dois será considerado o navio de Teseu? Então esse é um dos pontos mais interessantes. O paradoxo ganhou novas versões aqui, né? Ele fala que a pessoa que escreveu, né? Deixa eu ler aqui que é um comentário interessante. O paradoxo também ganhou novas versões. O filósofo John Locke pensou em uma meia furada. Se o buraco for remendado, ela continua sendo a mesma meia? Aí é simples, né? Tipo, tirou só uma pecinha, que nem o carro. Você troca o pneu, ele continua sendo o seu carro. Se um dia, essa parte é interessante, o teletransporte for possível e alguém for desmontado molecularmente no ponto A e remontado no ponto B, vai ser a mesma pessoa? Será que terá as mesmas memórias e as mesmas personalidades? Então esse é o que invoca, né, o grande X da questão. Então, do que é, né, deixa eu colocar aqui no cantinho, o que vem a ser, né, no caso o navio de Teseu, ou o que vem a ser o material. Então você olha um barco, você fala, não, o barco é esse. De repente esse barco é desmontado e remontado. E aí é o mesmo barco, né? Aí vem a questão, o que é o barco? E o que é proposto aqui, esse outro cara, o Plutarco, qual que foi?
o Heráclito, né? O Heráclito, não, Aristóteles estabeleceu uma coisa nova, quatro causas. Então, ele foi mais perto, que ele viu que não, o barco não é só o material, né? Ele é muito mais que o material. Então isso é interessante, é onde que invoca a coisa do teletransporte, né? O meu corpo não é o material, ele é muito mais além do material. E para adiantar para vocês a visão, você tem um artista que cria algo, ele vai lá e cria uma obra, né? Então essa obra, né? Ela é o que ela é, ou ela, digamos, é a mão que desenha, que faz, que cria, porque digamos assim, a imagem da obra, ela está vindo, né, das inspirações que está dentro do artista. Né, por exemplo, a impressora ela imprime uma folha, você imprimiu ali uma arte na impressora. Só que essa arte está dentro da impressora, está dentro dos componentes. Né, de onde vem a inspiração que cria aquilo. Já no caso, vamos supor, do navio, de algo construído materialmente, ela tem vários componentes como, digamos, fosse a impressora, né, porque tem várias pessoas que trabalham na construção daquele navio. E ele é criado dentro de um egrégora, que é o navio em si, que é a ideia do navio. Então, se você vai criar algo para navegar, para o mar, então ele tem que encaixar dentro do que você entende como um objeto, digamos, viável para essa função. Então, esse tem um egrégora do navio, né? Seja do que é que você construa. Então, ele já vem com a proposta do meio ao qual ele existe. Então, só se junta, então você pega aquela ideia e pega ali as ferramentas necessárias e constrói aquilo. Então, se você considerar só a parte material, não. Né? O que parte de um lado ou do outro não é, porque o outro vai ser o que vai ser reconstruído. Agora, se você pega a ideia, o egrégora, tudo que existe, sim, só que aí você tem um problema, onde você vai ter um desdobramento, você vai considerar, digamos, a alma do negócio. Você não vai viver só numa dimensão, em duas, o que constrói aquilo. Aí você não vai poder falar, não, esse e o outro não é. Né? Esse é o que chegou, né, no ponto B. O que ficou é que a pessoa pegou lá as peças que foram sendo descartadas e remontou o navio. Então ficou um navio lá todo velhinho, né? Então digamos que seria o original. Aí você tem esse desdobramento de considerar, digamos, mais que uma dimensão. De considerar que o mundo não é só isso que a gente vê. Eles são ideias, ali está representada em dois navios. Aí é onde se coloca a questão do teletransporte também. Né? Digamos que ali chega um dia que o teletransporte é liberado para o resto da população. Né? Aí você entra na questão porque as pessoas, a ideia que elas vão ter, tipo, do leigo, é que você pegar o seu corpo daqui e transportou para outro lugar. Né? O próprio corpo. Né? Como se você vai enviar uma carta. Só que como inventaram o teletransporte, é um processo mais rápido, quântico, não sei das quantas, né? Faz isso. Só que na verdade, ele desmaterializa o que está aqui, como você faz uma cópia no computador. Você desmaterializa de uma pasta e materializa em outra. Você pega aquelas informações, né, e materializa em outra. Isso é muito interessante, né, no caso, assim, porque meio que mescla a ciência e o espiritualismo. Porque o espiritualismo fala que você tem um cordão de prata, né? E se desconectar, você morre. Uma vez que desmaterializou seu corpo, desconectou. E aí, como que fica isso? Né? Em vídeos anteriores eu já cheguei a falar o seguinte. Se você tem uma cópia, você como alma, como ser, né, tá ali. E por que você está acoplado ao seu corpo? Questão de afinidade. Mesma coisa do desencarne. A pessoa desencarna, ela vai para o lugar para onde ela tem mais afinidade. Né? No caso, se você desencarnou e tem um corpo perfeito, igualzinho ali com a sua vibração, você vai para onde? A gente está preso ao corpo. Então é mais ou menos isso que é feito. Se fosse considerado só o âmbito material, então eu desmaterializo esse corpo, digamos que eu vou ter ali... É rápido, sumiu no canto, apareceu no outro. Então não dá tempo de você pensar que está fora, né, voando para algum lugar. Então assim, é muito rápido. Sumiu, apareceu. Vem aquela coisa do entrelaçamento quântico. Então vai entrar alguma coisa assim, né, que você está ligado, né, outra parte. Então assim que surgiu o outro corpo, eu já estou lá. É a minha ideia. Então você nem percebe. Você percebe você sumindo do lugar, aparecendo do outro, mas não que fez essa viagem. Porém, eu considero que o teletransporte
ou na verdade a nossa matéria, o nosso corpo não é só isso, é o espírito, é tudo. Então assim, esse teletransporte ele não vai só quando você entra assim no teletransporte, você desmaterializa em algo, você já está na esfera quântica. Então acredito que você desmaterializa este corpo denso e também algumas partes mais sutis. Digamos que alguns corpos densos, vai junto nesse bloco de informação. Então por isso que é uma ciência que tem que... O teletransporte já é uma ciência, digamos, ligada à espiritualidade, né? Já que considera a alma, já que considera esses corpos mais sutis. Acho que por isso tanto eles demoram muito para tocar, dar continuidade nessa ciência que é a própria nanotecnologia e a física quântica. É por isso que eles demoram muito, porque vai chegar e vai falar, ó, realmente, vocês são os espíritos. Né? Vocês são espíritos e essa tecnologia que vem nos proporciona um contato com os espíritos tecnologicamente. Voltando ali para o que é então o barco de Teseu. O que é o barco de Teseu? Isso propõe, então, isso nos traz, né, esse desdobramento de várias dimensões. Então, como eu já havia dito, o barco em si, digamos que o Teseu então está no barco. Então, digamos, o barco pertence a ele. Então, você tem um sentimento de posse sobre aquilo, né? E isso vale para qualquer objeto que você tenha. Como uma obra de arte, você coloca a alma, a criação. Então você vê uma arte, você, né, consegue, digamos, identificar quem fez aquela arte. Tem a energia daquele ser, né, do criador. Então, assim, tem, digamos, a assinatura, né, energética da pessoa. E se você tem posse de algum objeto, ele também vai ter a tua energia. Então, por mais que você comece a modificar, né, é a tua energia ali. Né? Então, quando fala o barco de Teseu, né, invoca a posse. Então sim, continua sendo, né, no âmbito material o barco de Teseu, mas o que é o barco em si é isso que você coloca em cima dele, né, é a tua energia, digamos, é o teu zelo pelo material. E isso em si invoca muita coisa, né, essa coisa quântica da própria matéria. A gente tem que tomar cuidado para não cair a um ponto de vista materialista, né, de posses. Mas sim, as suas posses, digamos, é como se fosse uma extensão de você. Digamos assim, você não corre rápido como um The Flash, não precisa chegar tanto. Mas que você tiver um veículo, você vai rápido. Então eles tornam uma extensão de você. E nisso parte o cuidado que você vai ter com o próprio bens materiais que estiverem momentaneamente em sua posse. Então a gente entra naquela questão de você ter um zelo pela arte. Seja você que montou, seja você que construiu ou não, mas estando em sua posse você vai ter que ter um zelo, vai ter que ter um cuidado. E esse cuidado não invoca só de você cuidar da manutenção e limpeza, mas sim cuidado da energia que você coloca ali. Porque toda matéria, tudo que existe, né, é átomo, vibra. Aí eu posso invocar aquelas pesquisas do Masaru Emoto na molécula da água, que se você pega um copo de água e escreve lá ódio, as moléculas vão ficar mais feias, né? E se você colocar amor, né, eu te amo, as moléculas vão ficar melhor, né? Então evoca isso daí. Então esse tratamento a gente tem que ter com as coisas em nossa volta e com as coisas momentaneamente em nossa posse. Então, as posses de uma pessoa, sim, pode ser considerada uma extensão, né, da própria pessoa em si. Agora vem em mente a questão do dinheiro, né? E quando essa pessoa ela tem muito dinheiro, ela tem dinheiro que tem o quê? Tem pedaços de metais que tem um valor simbólico. Então, digamos, não é considerado posses, né? Aquilo vai só pro ego dela. Eu tenho tanto, né? Mas posses verdadeiras não tem. As posses verdadeiras são os objetos que você usufrui. Um veículo que me deixa mais rápido, né? E para várias outras coisas que eu não vou, mas se você tiver um veículo que voa, você vai voar. E para todos esses veículos, a gente tem esse sentimento, né, de zelo, de cuidado, né, de como se tratasse como um ente. Né? O cuidado vem de não cair naquela coisa de posse materialista. Né? Aí entra aquela dificuldade que a pessoa às vezes tem em desapegar de um bem. A pessoa fica tão apegada àquilo. Isso assim, falando assim,
é estranho, né? Nossa, tá falando de bem, da pessoa, né, ter um zelo pro bem. E eu tô falando isso porque isso acontece. Mesmo que a pessoa não perceba, ela se apega às coisas. É onde que a pessoa desencarna e ela fica apegada às coisas que ela tem e fica aqui materializada com a cabeça dela aqui. Né? Então o corpo vai, mas ela fica apegada nas coisas, nas pessoas. Então quando você sabe disso, né, a gente já trabalha também um desapego. Não só desapegar das pessoas, mas desapegar de coisas materiais. Né? Você vai desapegar de algo. Então assim como as pessoas vêm e vão, né, desencarna, os bens também. Né? Eles passam de uma mão para outra, né? Ou chega até você, ou vai. Né? E a gente tem que saber fazer essa passagem. Né? Seja uma passagem consentida ou não, como no caso de um roubo. Né? Foi, aprende a desapegar. Né? A gente toma as medidas, claro, necessárias, né, para reaver o bem, se possível, mas se não for possível, o universo ele funciona de uma forma que não segue a nossa lógica, né, de que algo é seu. Não, algo só é seu enquanto você está usufruindo dele neste momento. Agora, se aquilo é tirado, o próprio universo, vamos supor, como uma árvore que está ali com o fruto já maduro pronto para cair, ela não vai continuar segurando. Por máximo que ela queira, aquilo vai soltar. De uma forma ou de outra. Né? Então, quando algo vai de uma forma que a gente não quer, é mais ou menos isso que acontece. Chegou o ponto de deixar ir. Né? E você fica ali travando e preso emocionalmente a tal coisa. Tinha alguma coisa mais para falar? Bom, essa é a forma que o universo funciona. Né? Então esse paradoxo ele evoca isso. O que é o material em si? Né? Digamos que algo foi tirado. O que eu ia falar? Para a pessoa que fica muito assim, que perde algo, né? Que algo, a material estava ali em posse dela e de repente se foi. Né? Seja por obrigação, seja que foi tirada à força, seja que ela teve que fazer isso, né? Algo que foi ela não queria. Quando isso é tirado, principalmente isso é tirado, aí evoca lá aquela passagem bíblica, né, que chegou lá a pessoa em Jesus e reclamou dos impostos. Falou, por que a gente tem que pagar impostos? Né? E Jesus ele pede a moeda, né, pergunta, quem que é a cara nessa moeda? É de César, então dai a César o que é de César. O que isso quer dizer? Que esse sistema que a gente usufrui, que a gente está vivendo, não é nosso. O dinheiro não fui eu que criei o dinheiro, foi o sistema. Então é do sistema. Então eu estou momentaneamente usufruindo daquilo. E eu sei que aquilo pode ser me tirado a qualquer momento. Né? Então eu tenho que ter essa consciência. Então, ou seja, né, o que eu não consigo, digamos, reter, que eu sou obrigado a entregar, né, que eu faça e desapegue. Dar a César o que é de César e completa. E a Deus o que é de Deus. Né? E tem outras passagens que ele fala, buscai primeiro o reino de Deus e o demais será lhe dado em acréscimo. Então quem entender isso, busca o reino de Deus e o que ele precisa para a sua manutenção aqui, vem. Né? Então esse é o caso do trato com a matéria que temos que lidar. Então quando algo é roubado, ok, o imposto é lei, eu tenho que pagar, mas algo foi roubado e tirado. Aí vem aquele... Né? É a mesma coisa. O que provoca o roubo? O que o ladrão procura? Né, são coisas do sistema. Então tudo isso é do sistema. Então se foi, não tenho como reaver, ok, deu a César, você entregou. Né? E outra forma de você ver isso, como eu falei, o fruto tá maduro, ele vai cair. Então existe trocas, existem mudanças aqui, sejam forçadas ou não. Então quando a gente está retendo algo, aquilo precisa sair, de uma forma forçosa aquilo é tirado. Que você está retendo, não, precisa. Né? Então assim, tudo tem os seus porquês. Então a gente tem que entender isso. Né? Não ficar com aquela dor de perda, mas não sei o que tal. E tem pessoas que passam a vida toda, né, com aquela dor de algo que perdeu. Então assim, aquela coisa foi, mas ela não cortou aquele, digamos, cordão umbilical que ficou ligado energeticamente. Né, com aquela coisa que foi. Não, aquilo foi. Né? E pode ter sido muito bem um pagamento de dívida. Né? Porque, como eu falei, a coisa do barco não é aquele material, envolve outras coisas, né? O imaterial, a ideia, o que criou, o espírito, o ser encarnante, reencarnante. Né? No caso, vamos supor, algo que eu fiquei devendo numa vida passada que eu tirei de alguém, né? E de repente aquilo foi me tirado. Então eu falo, ok,
é uma dívida paga. Então a gente tem que pensar assim também. Então se algo foi tirado, tá, imposto demais, aumentou tudo, né? E aproveitando essa deixa, né, de aumentou tudo, a gente está nesse tempo aí, porque o sistema está controlando isso. Não tem necessidade, mas o sistema ele faz isso, né? Aquela coisa, dai a César o que é de César. Mas o principal, quando você vê que tem uma coisa muito cara, você vê que o preço não é justo, tem dois alimentos, né? O alimento A tá R$ 100, o alimento B tá 10, que é o valor justo, né? Aí a pessoa ela tem ego, ela fala, não, mas eu quero e posso comer o que custa R$ 100, né? Isso, quem faz isso está fazendo um desserviço enorme para a humanidade, né? Para a comunidade em que vive. Ela está investindo no sistema, ela está investindo na prisão, nisso que nos aprisiona e escraviza a todos, manipula a todos. Né? Então, se você vê que tem algo caro e está um preço justo, né, você vai falar, não, eu posso, o alimento eu quero o quê? Para me alimentar, para me suster. Né? Então, o outro serve. Né? Você vai ali comprar um pão, uma bolacha, os dois é trigo, mesma matéria, mas não, quero comer isso dessa cor. Né? É teu ego falando que pode, ok, você pode, e para uma pessoa ali R$ 100, para ela é como se fosse um centavo de uma pessoa normal, porque ela tem cheio de impostos, então ela vai e pega. Então ela está investindo no sistema, ela está investindo na desigualdade. Né? Porque quando você faz isso, você incentiva esse tipo de coisa. Então vamos supor, eu posso chegar lá e pagar caro, só que a outra pessoa, né, o meu vizinho talvez não possa. E quando eu faço isso, eu vou prejudicar o meu vizinho, que as escolhas deles vai ficar muito reduzida. Né? Até que chegar um ponto que ele não tem escolha, ele vai ter que pegar aquilo, né, o que a sobra. Agora se eu chego lá e falo, não, isso é injusto, eu não vou pagar isso. Eu posso, tenho recursos, mas eu pego e falo, não, eu vou pegar ali o que está mais em conta e o que é mais justo. E deixo o outro lá. Então o mercado dele vai fazer o quê? Ele não tem perda. Ele vai falar, ok, então o humano está esperto, eu vou baixar tudo. Então todos conseguem fazer o consumo, né, em um preço justo. Né? No caso assim, frutas, as que estão na época é sempre mais em conta, né? Porque tem abundância. Então a gente tem que ter essa inteligência da natureza. Consuma o que está na época. Falando de frutas, não de época do coelhinho que vai todo mundo comprar chocolate que aumenta o preço, a manipulação do mercado. Né? Se as pessoas falam não, ninguém compra, a tradição continua, eles continuam querendo vender, então eles vão vender mais barato. E o que vai acontecer isso aí? Vai ter ainda mais vendas, vai ter mais gente consumindo, porque lá o pobre que não comprava vai poder chegar e consumir também. Né? Porque quando chegar lá nas alturas, o pessoal fala, não, isso aqui não, se eu comprar isso aqui, eu vou estar incentivando as pessoas a vender desse valor e essas outras pessoas não vão poder consumir. Né? Porque o meu ego falando, eu posso, né? Eu vejo o meu, não vejo mais ninguém que está em minha volta, então vou lá e incentivo essas coisas caras. Então, comendo fruto da época, você mora num país tal, você está numa região tal, nós temos essa ligação, né, terra e você. Então, se a terra naquele momento está fornecendo tal fruto, é porque é aquilo que é para a gente consumir nessa época. Então você vai estar favorecendo o teu organismo ainda. Né, consumindo. Agora o outro está lá porque fez um esforço terrível para dar o ano inteiro e nessa época é mais difícil, então ele bota mais recursos, tem poucos, porque quem produz natural não está ali na feira, né? Mas agora quem produziu em cativeiro, essas coisas todas artificialmente, então vai cobrar bem caro, porque né, naquela época só eles têm, mas não está na época daquele negócio. Aí você vai, opa, eu posso, então eu vou lá, isso é ego. Né? Isso é ego. Não tem necessidade, não é a época daquele alimento. E não vai fazer tão bem para você também. Né? Então a pessoa paga mais caro, porque não importa mais com ninguém, então ela incentiva esse tipo de comércio. Né? Só complementando a questão dos valores que a gente paga nas coisas, eu dei o exemplo de fruta. Mas, por exemplo, é qualquer coisa, né? Qualquer bem material. Se você não tem a necessidade urgente daquilo, e principalmente a gente tem que aprender a reparar. Né? Às vezes ali uma peça de roupa rasga, ou tal, você vai lá e aprende a reparar aquilo. Né, a consertar, a gente tem que ter isso, né, do conserto do reparo. Então eu uso muito o exemplo do chinelo. Né, você compra um chinelo, chega lá, tem lugar R$ 50 um chinelo. Né? Então para mim, eu posso comprar, né? A pessoa ali, vamos supor, tem bens e para ela aqueles R$ 50 não é nada, né? Nem morde, né? Não significa nada. Então ela vai lá e vem. Isso que a gente sabe é injusto, não é justo. E quando eu faço isso, né, eu vou fazer com que outras pessoas andem descalças.
Agora que eu chego falando 50, não, jamais. Né, eu vou, não pá, eu vou procurar um lugar que está mais em conta. É aquela pessoa que estava, não, esse daqui não vai sair. Então, se eu quero manter meu comércio, eu vou ter que fazer um preço justo. E na hora que você fazer preço justo, aquela pessoa que está andando descalça, ela vai ter condições de chegar àquilo. Né, ou qualquer pessoa que chegue ali, ela vai poder levar um monte e distribuir. Então é isso, só para dar um exemplo de algo material também. Então é isso, né? Eu prolonguei até um pouco, falando um pouco mais do que o próprio paradoxo em si. E o grande X da questão é o que é o material que você tem na sua frente. Né? O que é o lápis, o que é aquela caneta, o que é esse computador. Né? Ele é a energia, ele é a ideia que se coloca nele. Então você tem um desdobramento do que é a matéria, do que é o barco. Então o barco ele é aquele que chegou, é aquele que foi reconstruído com as peças descartadas. E aqui, apenas para a nossa funcionalidade, para o operacional, eu posso considerar o barco novo e o barco velho. Mas qual que é o original? Você pode falar que é o velho porque as peças são original. Não, aquele lá foi construído as peças dele e o novo está aqui, que eu continuo usando, que nem você tem um veículo. Precisei trocar os pneus, troquei todos os pneus porque ficou careca. A roda, trocou as rodas. Né? A lataria ficou velha. Né? Você troca a lataria. Né? Aí vem aquelas questões, né, fiscais. O chassi não pode trocar, mas digamos que você está num mundo lá que não tem essa frescura toda. Ficou velho, vou colocar um novo, né, mais adaptado, vou colocar um motor mais potente. Ele continua sendo seu, modificado, é seu. A ideia de carro, de veículo, de velocidade que você vai ter. Né? E não vai ficar pegado essa coisa, questão material do primeiro que foi construído. Você vai ter noção, o primeiro que foi construído, o segundo, mas não ficar pegado nessa ideia de é ou não é, de posse. Não, esse aqui é, o outro não é. Né? Que nem aquela briguinha de time, o meu time é melhor que o seu. Então quando você vê só a matéria, né, as pessoas ficam apegadas nessas questões e debatendo, digamos, coisas até inúteis. Isso não é inútil, né, esse paradoxo. É só para você fazer pensar o que é a matéria, o que é a construção da matéria. Será que é a ideia que a construiu? Ou é a arte em si ali exposta para a gente ver e usufruir? Então essa é a grande questões, né? Eu coloquei essas questões de valores e tudo para complementar. E o trato que a gente tem que ter uma boa relação com as coisas, não é só com pessoas, mas com esse cuidado de não ficar materialista. Não, isso é meu, né? Aí a pessoa vira o que? Uma acumuladora. Em tese, né? Mantenha uma boa energia, mantenha uma boa vibração, né? Para a gente poder sentir melhor o que vem e o que vai. Né? Que nem uma árvore. A árvore ela vai, tem toda aquela chuva que ela recebe, né? O sol, né? Aí deu fruto, opa, isso vai, agora eu tô recebendo, né? Pra gente fazer essa passagem, né? Que nem a abelha, né? Dá a flor, aí vem a abelha, colhe o pólen, só que ela deixa outra coisa pra, né? Tem essas trocas. E quando a gente fica uma pessoa materialista, né? De posse, a gente pega e é aquela pessoa que só quer receber e não quer, né? E esse entregar não é no âmbito de ser besta. Como eu falei, de chegar no lugar, tá tanto, mas eu posso e vou lá e nem ligo pro valor. Não, liga assim. Procura as coisas mais baratas, mais justas, porque isso não vai fazer só bem para sua carteira, mas principalmente pelo nosso entorno, pela nossa comunidade. Né? E se chega assim, lá não compensa vender porque as pessoas lá não pagam. Ok, então não venda aqui. Né? Mas você começa a espalhar essa consciência, e quando essa consciência tomar o mundo, aí vai ter uma igualdade. A gente está muito longe disso, né? Por isso que é até algo difícil de você chegar e propor. Né? Mas tenha essa consciência. Quando você paga algo que você vê que é injusto, a não ser que você queira muito, aí você é aquela coisa do drogado, né? Eu quero porque quero e tal. Eu falei, ok, você vai ficar paranoico, vai surtar se não fizer aquilo? Então faça. Né? A gente tem que pegar o melhor mal, o menor mal, né? Dos males, o menor. Mas se você tiver força e chegar, não, eu posso ficar ali, esperar a época daquele produto para consumir. Né? Hoje eu acho que, não sei, a gente está em época de caqui, se não me engano, né? Porque eu falei na onde que vende fruta e tem bastante, valor muito bom, então a gente já compra bastante, come. Né? Agora no que está na época você vai ver lá e está muito caro. Então não tem necessidade de consumir aquilo. Né? Espera a época. E na época você consome. Você não vai ficar aquela fissura de querer consumir fora da época. Isso você vai ajudar a comunidade, toda essa comunidade em si. Que eles vão falar, não, ali
né? Não adianta levar coisas a preços exorbitantes que eles não vão, né? Tem que ser as coisas da época e, né, a um valor justo. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.